alunos e alunas do 7º ano, colegas professores, eu sou a professora Roberta Prestes e hoje nós vamos ter mais uma oportunidade de conhecimento da nossa disciplina de ciências, lógico. Vamos ver qual vai ser o nosso conteúdo de hoje? Olha só, a nossa aula de número 200 e o nosso conteúdo nós vamos falar sobre as angiospermas, os seus órgãos reprodutivos. Muito bem, vamos então falar das angiospermas. Antes de começarmos a falar delas, nós vamos apresentar o quadro evolutivo dos vegetais para vocês entenderem onde está, qual é o patamar, das angiospermas nessa evolução vegetal. Olha só, acompanhem comigo aí na cartela. Você tem aí desde as primeiras plantas, de quando começaram a surgir as plantas, até a sua evolução e o que foi acontecendo com ela. Então, a gente inicia aí, nós já estudamos sobre isso, a gente inicia com as briófitas. Vamos lá no quadro. A gente inicia com as biófitas e aí vão acontecendo evoluções e essas evoluções das plantas vão fazendo com que elas possam ter outras características. Então, a gente tem lá, na origem das plantas, iniciando com as algas. Aí, a gente começa a ter as briófitas, que começam a ter aí algumas raízes, um caule falso, mas ela começa aí a se adaptar no ambiente terrestre. E aí, a gente tem as pteridófitas, que são as primeiras plantas com tecidos vasculares, ou seja, que começa a ter aí, como se fossem os nossos vasos sanguíneos, começa a ter vasos condutores de seiva, os tecidos. Aí nós vamos aqui para as gimnospermas, que começam a ter sementes, são plantas com sementes. E chegamos nas angiospermas, que são as plantas com flor, frutos e sementes. Essas plantas com flor, frutos e sementes, olha só, estão na linha de evolução do reino vegetal, do reino plantae. E as angiospermas são são as últimas plantas de evolução deste ciclo. Então, a gente começou lá com as algas, aí vem as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e chegamos nas angiospermas, que são as plantas que evoluíram e apresentaram aí flores, frutos e sementes. Vamos começar a falar um pouco mais sobre elas. Olha só, os órgãos vegetativos das angiospermas são raiz, caule e folha. E os órgãos reprodutivos são flor, fruto e semente. Observem aí nessa imagem, a gente tem aí uma planta, que traduz aí, que desenha aí uma angiosperma e a gente tem aqui, folha, raiz e caule como os órgãos vegetativos. E órgãos reprodutivos, nós vamos ter o quê? Flor, fruto e a semente, que nem tá aqui, vou colocar aqui para a gente não esquecer, a semente. Então, a gente vai ter, marquei aqui o caule como órgão, esqueci de marcar como órgão vegetativo. Então, a gente tem raiz, caule e folha como órgão vegetativo e que participa do processo reprodutivo flor, fruto e semente. Flor, fruto e semente. E vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Vamos lá falando de frutos e sementes. Olha só. Frutos e semente, a gente está falando aí de proteção e alimentação, A gente sempre consumiu frutos, As plantas nos dão esses produtos que a gente possa se alimentar, mas também a semente, ela é protegida pelo fruto. Por isso que quando a gente come alguma fruta, a gente tem primeiro a parte do carpo, aquela parte do tecido, aquela coisa que a gente se alimenta, e dentro desse tecido que a gente se alimenta, você vai ter a semente, porque tem uma proteção sobre ela. Vamos ver aí as imagens. Olha só, a gente tem a semente da laranja, A semente da laranja fica ali no meio do fruto, a gente se alimenta da parte do tecido saboroso e fica ali a semente da melancia,
semente da manga. Então, são esses órgãos que, além disso, né, estão ali protegidos pelo fruto e também são responsáveis pelo quê? Pela germinação de novas plantas. Vamos continuar. Vamos falar das flores. As flores, elas têm vários significados na nossa vida, né? Como ornamentação, como proteção e reprodução. Na ornamentação, para nós, né, que somos humanos, que gostam de ter, pessoas que gostam de ter planta em casa, ornamentação de eventos, enfim. Proteção e reprodução, porque é na flor que acontece, né, o processo reprodutivo. E a flor protege também os órgãos vegetativos aí, masculinos e femininos, tá? É na flor que acontece esse processo e é na flor também que tem essa proteção com esses órgãos reprodutivos. A gente tem pólen, observem aqui no detalhamento, ó, você vai ter o pólen, olha, fecundando, você vai ter o ovário da planta e vai acontecer o quê? A germinação, né? Vai ter formação de zigoto aí para um novo indivíduo. Então, é na flor que isso acontece. As angiospermas, elas são divididas em dois grandes grupos e nós vamos ver a diferenciação deles. Olha lá os dois grandes grupos das angiospermas. Nós tratamos as angiospermas como monocotiledôneas e dicotiledôneas, pela quantidade de códons que elas têm. Monocotiledônea já está dizendo aí, né? Feita só de um cotilédon. Vamos lá. Características. Nas sementes, uma cotiledônea reduzido sem reserva. 2 cotiledôneos com ou sem reserva. Folhas. Bainha geralmente desenvolvida e nervuras paralelas. Bainha quase sempre reduzida e nervuras reticuladas. Caule, fecho lenhoso fechado e nas dicotiledôneas grande e grampiforme. Organização da sépola das pétalas, geralmente em base 3 e geralmente em base 4 ou 5 na dicotiledônea. O fruto tem 3 carpelos, 2 a 5 carpelos. Raiz fasciculada e na dicotiledônea pivotante ou axial. Pólen monossucado ou trissucado, né? As folhas são uma grande característica de diferenças, de identificar uma planta, se ela é mono ou se ela é dicotiledônea. Olhem só aí monocotiledônea, os exemplos de monocotiledônea que a gente trouxe para vocês, né? Tem o milho e as folhas são diferenciadas. Você vai ter nervuras diferenciadas nas monocotiledôneas. Vamos continuar com os exemplos de dicotiledôneas. Olha só, outros exemplos. Aí a gente vai ter folhas, reparem as nervuras diferenciadas. Então, enquanto na monocotiledônea você vai ter um tipo de nervura perlinínea, na dicotiledônea você já vai ter aqui, ó, formações paralelas de nervuras. Então, as folhas, elas são uma grande característica que são utilizadas para diferenciar aí monocotiledôneas e dicotiledôneas. E agora vamos falar da reprodução das angiospermas. Olha só. Existem processos que ajudam aí na reprodução das angiospermas. A polinização, a fecundação e formação do fruto e dispersão e germinação de sementes. Polinização, a gente já sabe o que é quando há aí a transferência do pólen, né, para outra planta, e aí os insetos ajudam muito nisso e ajudam a fecundar outra flor, e aí surgir um novo indivíduo. E há uma fecundação dupla, uma fecundação que vai gerar um fruto e outra fecundação que vai gerar a semente. Muito bem. Isso tudo acontece aonde? Acontece na flor. Vamos conhecer um pouquinho as partes da flor. Olha só. Você vai ter aí a pétala, né? Que todos nós já conseguimos identificar logo que a gente vê uma planta, a gente já observa a pétala.
E é muito fácil a gente abrir a planta e você sempre vê no meio, né, umas estruturas diferenciadas. Essas estruturas, elas estão divididas aí em órgãos femininos e masculinos. Você tem aqui muito identificado, ó, estilete, estigma. Você tem a parte feminina e essa parte é responsável, antera e filete, por onde o pólen vai entrar e vai ser fecundado, aqui vai ser protegido. E você tem ovário, óvulo e pedúnculo. O pedúnculo é o raminho que segura a flor. Então essas partes, elas são as partes essenciais da flor. Você tem aí uma parte feminina e uma parte masculina. Vamos conhecer como é que acontece os processos de reprodução. Como é que acontece se a planta está parada aqui, uma flor está parada aqui, como é que elas se encontram para fazer se não há movimento? Quem realiza esse movimento de encontro dos gametas? O primeiro processo é o processo de polinização. Você tem aí insetos, observe até na imagem aí, a gente tem alguns insetos, abelhas, que são super importantes. Quando elas entram aí para tirar o néctar, acaba se esfregando aí no pólen, e aí quando vão para outra flor, para outra planta, acabam polinizando, acabam levando esse pólen aí no seu corpo e polinizando outra flor. Esse é um processo. Olha só aí na nossa próxima cartela. No ciclo de vida de uma angiosperma. A gente tem aí a polinização, olha só, reparem aqui, ó, os pólens, né, chegando, que podem chegar aí por várias ações, de insetos, de vento, até água, tudo pode ajudar a polinizar. O pólen entra no tubo polínico e aí você vai ter o quê? Uma polinização, né, encontro de gametas. Você vai ter uma dupla fecundação. Você vai ter a formação do fruto e também uma outra parte aí desse ovário vai começar a gerar a semente. Então, quando a planta desprende o fruto, além de liberar um tecido em que você pode fazer a alimentação, dentro está a semente e é a semente responsável por gerar um novo indivíduo e esse ciclo continua a geração, a reprodução e a permanência da espécie no ambiente. Então não esqueçam, na angiosperma você vai ter uma fecundação dupla. Uma parte vai virar semente, outra parte vai virar fruto. Mas que parte vai virar semente, que parte vai virar fruto? Olha aí na nossa próxima cartela. Você vai ter aí o óvulo, após a fecundação ele vai formar a semente, né? Vai levar aí a formação genética na semente para a criação de uma nova espécie, de um novo representante dessa espécie, não uma nova espécie, mas um novo representante dessa espécie. E aí a gente está falando de quê, professora? A gente está falando da mangueira, a gente está falando da roseira, a gente está falando do cupuaçu, de todas essas árvores que passam por esse processo. O ovário, após a fecundação, olha só, vai formar o fruto. Então, olha só, quando a gente come uma fruta, a parte da planta que a gente está comendo é a parte que se formou, o fruto, e que protege a semente. Então, importante saber das angiospermas é que elas têm uma fecundação dupla, em que o ovário vai virar semente, né? E o óvulo vai virar fruto. Opa, desculpa, o ovário vai virar semente e o óvulo vai virar fruto. Muito bem. Meu Deus, falei errado de novo. Vou ler aqui que eu não estou confundindo. O óvulo vai virar semente e o ovário vai virar fruto. Não vamos esquecer isso. Óvulo vira semente, ovário vira fruto. Muito bem. E vamos ao processo de dispersão, porque você tem o processo de dispersão das sementes também. Como é que isso acontece? Você vê, às vezes, que do nada nascem frutos em outro ambiente. Então, às vezes, você tem um terreno, está em casa e começa a nascer um mamoeiro, ou começa a nascer uma goiabeira. Enfim, por que isso acontece? Por um processo chamado de dispersão. E essa dispersão, nós temos vários atores que podem contribuir com ela. As aves são grandes dispersores,
né? Por quê? Porque levam os frutos para cima e para baixo, cutucam, levam semente e acabam aí espalhando as sementes. Na floresta também nós temos vários dispersores, vários roedores que se alimentam ali do fruto ou levam as sementes para guardar, esconde a semente em outro lugar, cavam para guardar a semente e ali acaba surgindo uma nova planta. Então são muito importantes esses dispersores. A gente também tem a dispersão pelo vento e a gente também realiza a dispersão, né? Quando a gente se alimenta de alguma planta e espalha aí a semente, acaba ajudando aí nesse processo de dispersão. Assim como os humanos, os vegetais ele também tem um ciclo de nascimento, reprodução, envelhecimento. Mas tudo começa ali, ó, com a semente. Olha só a germinação das sementes. Quem nunca fez, se ainda não fez, ainda dá tempo para fazer, aquele experimento do feijãozinho, né? A gente coloca o feijão ali feijão no algodão, e coloca um pouquinho de água e deixa pegar um pouquinho de sol e essa semente começa a surgir, começa a nascer, né? O quê? Começa a nascer uma nova planta ali, começa a surgir. Por quê? A semente é responsável, gente, pela evolução, não, pelo surgimento de novas espécies dessa planta, de novos representantes dessa espécie, né? Você não vai querer que uma semente de manga nasça um cupuaçu, né? Também não vai querer que uma semente de laranja nasça o quê? Um morango. Então, claro que não. A germinação das sementes, elas são responsáveis por surgir novos representantes daquela planta. E acontece nesse sentido. Você tem a plantação e você vai ter um ambiente que favoreça, a gente está falando de luz solar, a gente está falando de água e acontece essa evolução até que ela possa crescer em condições favoráveis e também, como nós seres humanos, há também o envelhecimento e a morte dessas plantas. É muito importante a gente conhecer esse processo das angiospermas, que são as plantas que vocês não conheceram hoje, vocês reconheceram as angiospermas, porque fazem parte do nosso dia a dia. As frutas, os frutos fazem parte do nosso dia a dia. E esse processo de fecundação dupla, onde há uma formação de semente de fruto, e conhecer também que na classe evolutiva, as angiospermas são as plantas mais evoluídas, porque elas conseguiram aí chegar ao patamar de ter flor, fruto e semente. Todas as plantas foram evoluindo, uma começou a ter vasos condutores, outra começou a ter uma raiz mais forte, a outra começou a produzir semente. As gimnospermas tinham sementes, mas não tinham aí o fruto. Então, as angiospermas chegaram nesse quadro evolutivo como as plantas completas, tá bom? Certos desse conhecimento, vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Vamos lá, na nossa primeira questão é da FUVEST de São Paulo. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento. A alternativa A, do ovário. A alternativa B, do óvulo fecundado. A alternativa C, do zigoto. A alternativa D, da parede do epicarpo. Questão 2. Sobre as raízes e folhas das monocotiledôneas, é correto afirmar: A. As raízes são axiais e folhas com nervuras paralelas. A alternativa B. As raízes são axiais e folhas com nervuras em forma de rede. A alternativa C. As raízes são fasciculadas e folhas com nervuras paralelas. A alternativa D. As raízes são fasciculadas e folhas com nervuras em forma de rede. Muito bem, observem as alternativas, analisem, respondam, participem no chat e daqui a pouco a gente está de volta.
Muito bem, estamos de volta para a correção da nossa dinâmica local interativa. Vamos então para a primeira questão? Olha só. Na primeira questão, eu perguntei para vocês que na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento. E aí coloquei as estruturas e a resposta correta é a alternativa A, né? Os frutos aparecem somente nas angiospermas. Eles são considerados uma importante aquisição evolutiva desses vegetais. Quando ocorre a fecundação, o ovário se transforma em fruto e os óvulos que estão em seu interior se transformam em sementes, né? Ovário em frutos, óvulos em sementes, não esqueçam. Vamos para a segunda questão? Na segunda questão, falei o seguinte, sobre as raízes e folhas da monocotiledôneas, é correto afirmar que tinha as alternativas e a resposta correta é a alternativa C. Dentre as características das monocotiledôneas está a presença de raiz fasciculada. O que é essa raiz fasciculada, professora? A gente tem uma planta, né? Aqui, professora, é muito boa de desenho, só que não. E aí tem o solo e essa raiz ela é formada por valos fasciculados. Olha só, ela é bem cheia. Ela não é diferente das raízes das dicotiledôneas, que são mais finas e mais fundas, tá bom? Então, isso é uma raiz fasciculada. E folha com nervuras paralelas. Exemplo, as folhas da bananeira, do milho e do abacaxi. Então, a gente tem uma folha, aquela folha grande, e ela tem aqui, ó, nervuras paralelas. Olha só, esse tipo de nervura. Então, esse tipo de nervura são um exemplo de folhas de monocotiledôneas. Se a gente tivesse o outro tipo de folha, que são assim, a gente teria aí uma dicotiledônea. Então, esses tipos, essas características aí de folha e de raiz acabam identificando aí, diferenciando os monocotiledôneas e dicotiledôneas. Muito bem, obrigada pela participação até aqui e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.